Pois é, cara. Eu gravei um vídeo na parte da manhã citando algumas reportagens de jornal. E o título do vídeo da manhã foi A Selvageria Urbana. Meu amigo, eu vou dizer para você o seguinte. Eu ousei, agora à tarde eu peguei para abrir o jornal, né? Para ver só as manchetes, assim, que quando a gente olha as manchetes, assim, do jornal, a gente fica tentando encaixar, né? Encaixar uma coisa com a outra. O que pode explicar isso? Qual o contexto maior? Qual o contexto maior que influencia o contexto menor? Como descobrir isso, cara? E a gente fica pensando em tentar entender essa realidade louca, né? Para entender essa realidade louca, para quê? Para poder sobreviver melhor. Tudo que a gente faz, o pensamento do. Já estou passando algumas informações interessantes, até que tudo que o ser humano faz é para satisfazer a pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide de Maslow, e depois a gente grava mais um vídeo sobre isso. Acho que a gente já conversou aí sobre Maslow. Uma das coisas importantes para o psicólogo americano Abraham Maslow, e esse cara ele fez, eu não lembro que época que foi, sei lá, 1900 e tal, né? Ou pouquinho, não sei, aí você que está estudando psicologia, está no primeiro período, me ajuda aí, entra na internet e vê isso. Não vou ver não, cara, não vou ver não. Não vou ver não. O interessante é saber que tem a pirâmide de Maslow e a gente quer uma coisa importante de lá: segurança. A pirâmide é dividida em 5 níveis, se não me engano. É autorrealização lá em cima, depois vem autoestima. Aliás, sem autoestima, como é que a pessoa vai se realizar, né? Se ela não acredita em si, como que ela vai fazer se ela não acredita em si mesmo ou mesma? Mas a autoestima também está conectada um pouco com pertencer a alguma coisa, que seriam as necessidades de afiliação. Então mais um degrau da pirâmide de Maslow. E a afiliação é interessante que a pirâmide ela inverte um pouco agora, né? Porque a afiliação nos deixa mais o quê? Mais seguros. Quando a gente pertence a uma família, por exemplo, a gente se sente mais seguro. Então, preenche mais um degrau de Maslow. Chamar de degrau também é muito legal também, né? Pode ser uma pirâmide cheia de degraus. E quando a gente se sente seguro, o que é seguro? Quando está garantido a moradia, quando a alimentação está garantida, quando a saúde está garantida, está bem cuidada, nós satisfazemos o quê? O primeiro degrau básico da pirâmide de Maslow, que são as necessidades fisiológicas, né? É a saúde do corpo. É comida, é matar a sede, é a satisfação do corpo. Então, a pirâmide de Maslow, ela é fundamental para entender o mundo de hoje, inclusive. Para fazer uma leitura do mundo, tem que ser através de Maslow. E a gente fica pensando, cara, eu imagino que ele não tem a ideia do quão importante foi o trabalho dele. Estou tentando criar uma outra pirâmide aqui, mas sobre outro tema, que eu acho que ela é importante também. Mas essa de Maslow foi incrível. Então, quando a gente olha uma reportagem assim sobre a guerra lá a guerra no Irã, né? Então, o que está sendo destruído, o patrimônio está sendo destruído é no Irã, mormente no Irã. Quando a gente olha para uma reportagem dessa, a gente fica tentando entender, à luz da pirâmide de Maslow, o que está acontecendo. O que as pessoas estão buscando? Mais uma informação interessante seria que todo mundo busca alguma coisa. Todo mundo busca, toda família busca, toda a população de uma cidade busca, toda a população de um estado busca também, e de um país ainda mais. Todo mundo busca alguma coisa.
Até uma coalizão de países busca alguma coisa também. Todo mundo quer alguma coisa e é sempre de Maslow. Segurança. Segurança, cara, segurança é muito importante. Mas é segurança do quê, né? Segurança de tudo que é necessário para a sobrevivência. Eu poderia até chamar de qualidade de vida, mas vou chamar de sobrevivência mesmo. Todo mundo quer sobreviver, cara, e da melhor maneira possível. E sobrevivência da melhor maneira possível se relaciona intimamente com o quê? A qualidade de vida. A qualidade da sobrevivência, eu posso dizer que é qualidade de vida. Fiquei um tempo sem gravar, né? Então o pensamento é quase um desabafo, é sempre um desabafo. É um diário verbal, né? É um áudio, é um vídeo diário, vídeo diary. O pessoal gosta de termos em inglês, né? Um diário visual. Porque quando a gente tem ideias muito loucas assim, né, ideias muito fora às vezes, é melhor abrir um canal e falar, porque falar sozinho não é socialmente permitido. Quando a gente tem vontade de dizer para o mundo, cara, o que é isso? Assim, não é dizer para o mundo, pare o mundo que eu quero descer, não é isso. É perguntar para o mundo, você está indo para onde? Será que você está indo para um abismo? Você sabe para onde você está indo? Ou simplesmente está indo? Então o tema de hoje é bem diferente do tema de manhã. Mas ele se relaciona porque quando a gente pensa assim, cara, o que está causando essa selvageria urbana, né? Por que uma pessoa. Tô vendo aqui, rapaz, o cara matou os filhos da mulher. O secretário desabafa um mês após, a mãe dos meninos mortos por secretário desabafa um mês após o crime. Por que alguém faria isso, cara? Então, será que uma reportagem internacional se relaciona de alguma maneira a essa reportagem do Estado, estadual? Será? Porque conectar as coisas é algo que me ensinaram há muito tempo. Deixa eu pegar minha xícara de café aqui, meu Deus do céu. Me ensinaram. Boa tarde, gente. Há muito tempo, né? O cara falava assim: olha, cara, para você saber onde você está pisando, conecte diversos níveis. O nível planetário com o nível mundial, com o nível nacional, com o nível intercontinental. Conecte os diversos níveis para você saber o que está acontecendo na tua vida. Ou seja, trabalhe com a visão macro para saber onde você está indo. Então são vários conceitos assim, em 8 minutos de conversa. Vamos fingir que eu estou conversando. Estou conversando comigo, né? Estou conversando comigo. E eu sempre falei nos vídeos, olha, se alguém achar esse conteúdo útil, pode levar. Mas pode levar adiante. Pode levar adiante, pode compartilhar, conversar, trocar essa ideia. Troca essa ideia comigo. Discorde de mim, concorde, acrescente, enriqueça. Me sinto seguro de falar sobre isso porque eu estou sofrendo também. Quem sofre também tem direito, cara. Quem sofre tem direito. Eu estou sofrendo também, mas não me vitimizando. Cuidado. Cuidado, porque sofrer e se vitimizar são duas coisas bem diferentes. Onde é que está o desabafo aqui? Né? Porque quando a gente desabafa, comecei o desabafo, eu estou falando, eu estou sofrendo alguma coisa, e aí vamos para Maslow de novo. Cara, eu fico temendo pela minha segurança. Né? Uma pessoa, né? Uma pessoa que faz uma viagem para o exterior, e aí tem a reportagem daquela senhora aqui, que uma psicóloga que foi para a Inglaterra e sumiu, e o celular dela, o sinalizador, né, do celular dela indicava que ela estava no mar. E a segurança? Será que a Maslow não foi atendido aí?
Quando a gente olha para o jornal, a gente pensa geralmente em segurança. Mas quando a gente olha no jornal e a gente vê aquelas reportagens dos meninos que fizeram aquilo com aquela menina, eu não vou nem falar. Às vezes tem que falar o termo, né? Que cometeram uma violência sexual gravíssima. Aliás, a violência sexual já é grave, né? Desculpe, até é um pleonasmo, né? Violência já é grave, começa daí. Então, eu não sei o que é um superlativo de gravíssima, porque violência já deveria ser considerado algo gravíssimo, né? E os meninos cometeram aquela violência com a menina. Como é que eu conecto isso? Será que tem como conectar isso para compreender a realidade, cara? Compreender, ter até uma opinião sobre esse mundo? Muita gente me perguntou até, ela, você acha que o mundo está melhorando ou está piorando? A resposta é que eu não sei. Eu não sei, eu acho que tem que definir parâmetros, áreas. E no geral, não sei dizer, não sei dizer mesmo, né? Porque a trajetória do ser humano, eu diria que é uma trajetória bem tortuosa. Se for pensar naquele dito, né? Deus escreve certo por linhas tortas, nós estamos num momento bastante torto, de muita violência, de muita o forte querendo dominar o mais fraco e de separações, até de nomes, né? Eu sou diferente dele, eu sou melhor que ele, então eu posso jogar uma bomba na cabeça dele, tudo bem, eu não tô botando uma bomba na minha cabeça, né? Não, tem gente que se acha ser humano, mas já aconteceu na história de seres humanos não considerarem outros seres humanos como seres humanos, e sim como animais, como bens, assim, como coisas. Como a gente considera o gado hoje, né? O gado é um bem. E o ser humano já foi considerado como gado, né? Reprodutor e tudo. Na escravidão era assim. As pessoas olhavam para outras pessoas e diziam: esse não é um ser humano, isso aí é um escravo, é diferente. Não tem a mesma capacidade intelectual que eu. Então, muita coisa aconteceu. Então, se a gente for pensar na maneira de um ser humano olhar para o outro, talvez tenha melhorado. Talvez tenha melhorado, talvez. Ou talvez não, né? Quando a gente olha para o sujeito, fala assim, esse é um animal, isso aqui é um animal vestido de gente. Talvez eu tenha até errado em ter falado isso, mas é o comportamento animal em uma pessoa, né? O comportamento como se fosse um leão, como se fosse um abutre, como se fosse um abutre. Ou talvez estejamos esperando demais do ser humano. Comportamento animal em seres humanos é um nível de evolução muito baixo, né? Será que são leões vestidos de seres humanos? Mas são seres humanos vestidos de leões? Seres humanos se comportando como leões? E a gente olha no jornal, tem aqueles Therians, né? Therians é um sujeito, é um ser humano que acha que é um cachorro, que é um cavalo, que é um coelho. E se movimenta como tal. Emite sons e fala, não, eu sou um coelho no corpo de um ser humano. Puxa vida. Puxa vida mesmo, né? Falei, caramba, e agora? Como é que faz? E às vezes, assim, o coelho, ele demonstra um nível evolutivo melhor do que essa pessoa. Mas, conversei pessoalmente com aquela. Eu acho que era um gênio, né? Eu não sei se ela é filósofo, pesquisadora, eu não sei, mas ela é para mim, é um grande guru. Lucilena Galvão, após ter assistido a peça de teatro que ela escreveu e comentou depois, ela participou, né, no final, fazendo comentários, respondendo perguntas. Eu perguntei se o ser humano valia a pena.
Ela falou, claro que vale, porque o ser humano é um projeto inacabado. Ah, tá, então ele está se aprimorando. O ser humano está se aprimorando, então o pensamento é esse. É lutar pelo aprimoramento do ser. Seja ele um Therian, seja ele um juiz, seja ele uma pessoa envolvida num crime, seja ele quem for. Lutar pelo. Sejam jovens de classe média que cometeram violências gravíssimas e não se arrependem, até agora não vi nenhuma notícia de demonstração de arrependimento, ao contrário. Um dos jovens apareceu com uma camiseta, não me arrependo. Gente, às vezes a gente tem que fazer uma pauta para pensar, né? Para folhear, folhear aqui essa folha dos horrores, que é o jornal. Mas precisamos entrar em contato com a realidade. E o desabafo é dizer que realmente eu tô com medo, cara. Então, Maslow, na parte da segurança, eu tô com medo de não sobrar nada para o ser humano, né? Sobrar humanidade no ser humano é um tema interessante, hein? A humanidade do ser humano está aonde, né? Aonde está a humanidade, cara? Eu quase falei alguma coisa, mas não consegui. A humanidade, eu diria para você, que está num local muito escondido. Escondido. Talvez a humanidade do ser fale baixinho. Tão baixinho que a pessoa, ao cometer um ato de violência, só escute um mês depois. Talvez um mês depois ela pense: o que eu fiz, cara? O que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz? Por que eu fiz isso, cara? Olha, a humanidade do homem está lá. Está lá, está lá. Mas talvez ela demore um tempo para chegar. É, pois é. Talvez a pessoa simplesmente se comporte como um animal, como um predador, durante anos e anos a fio. Mas um dia, creio eu, que a humanidade irá chegar. E quando essa humanidade irá chegar, virá de dentro para fora. E o sujeito vai se perguntar: gente, por que eu fiz tudo isso? A hora de pagar chegou, né? Independente se o sujeito cumpriu pena ou não cumpriu, se ele escapou porque tem advogados caros ou não, a hora que a humanidade chega é a hora que ele vai pagar, né? Então o pessoal fala que é a justiça dos homens, a justiça de Deus. Em algum momento a humanidade chega e talvez esse possa ser um tema, né? Um título. Olha, Vivegar, a chegada o se chegar, ou a humanidade chegando. Por que esse seria um bom título? Porque talvez somente com a humanidade colocada para fora é que essas reportagens mudem. Pensamento é de mudar as reportagens de verdade, mudar, cara, mudar para algo assim. Foi feito um mutirão para a construção da casa de tantas pessoas, porque a gente só tem reportagem de destruição. Então estou na minha segunda meia hora hoje de pretendo desabafar uma hora e meia. Mas eu não vou fazer um vídeo direto de uma hora e meia. Já fiz antigamente. Não, agora são 3 de meia hora. Paro, vou fazer uma coisa, fazer outra, para poder me sentir minimamente aliviado. Então, quando a gente coloca para fora, e aí eu vou dizer de novo, essa cabeça pensante que tem umas mãozinhas assim, como psicólogo agora, não como coronel, não como advogado, não, assim como psicólogo mesmo,
Quer colocar algo para fora? Sai falando, cara. Sai falando, vai falar. Ou vai escrever, coloca para fora. Vai pintar, coloca para fora. Vai colorir, coloque para fora. Eu tenho observado até no Instagram uns ótimos materiais, ótimos materiais. Não vou fazer propaganda de nenhum deles, mas são materiais de colorir. Colorir, escolhendo a cor intuitivamente, é uma das melhores coisas para colocar o estresse para fora. Então, estou falando como psicólogo aqui. E como alguém que já experimentou isso, né? E eu posso afirmar assim que eu estou muito longe de ser o primeiro, né, a falar da importância do colorir e talvez até da importância da arte, né? Então temos essa eu vou ver na internet aqui, a Nise da Silveira, né? Ela era, ela era advogada? Não. Ela era psiquiatra? Talvez. Então vamos botar aqui Nise da Silveira, médica e psiquiatra brasileira. Não vou falar mais nada, né? Tem todo um Wikipedia aqui e a ideia talvez através da cor, a gente supere o horror até, o horror do que aconteceu com essa menina. Então recomendo para ela, se fosse recomendar uma linha terapêutica, colorir, 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 colorir. Eu acho que a melhor maneira dela recuperar uma esperança na vida, cara, uma esperança até para se relacionar de novo, para entender que ela não teve nada a ver com isso. Estou pensando aqui, realmente, o que ela poderia colorir? Não interessa, é ela que escolhe o que ela quer colorir. Se é uma flor que ela quer colorir, se é um pássaro que ela quer colorir, tanto faz. Se ela puder, e alguém fale para ela isso, né, que eu não tenho acesso, que ela compre um livro de colorir e saia colorindo, cara, mas que sejam 10.000 imagens, eu garanto até. Ela vai superar esse trauma assim bem. Vai superar esse trauma, vai encontrar uma pessoa que para se relacionar seja a melhor pessoa para ela. O que interessa é que ela vai voltar a poder confiar em alguém, porque isso foi um grande dano, né? Um grande dano. É o dano da confiança, a quebra da confiança completa, né? Então essa menina vai ter uma dificuldade de ter um amigo, até uma amiga. Vamos fazer um trabalho de ciências, sei lá, informática na casa da minha amiga, do meu amigo, não irá mesmo. E várias outras oportunidades, pode ter medo de lugares fechados, pode ter milhões de reações adversas, vamos falar assim, em face do que lhe aconteceu. E os meninos? Não vou falar muito desses meninos, não tem um menor que parecia que ele queria estar se exibindo para os outros, né? O que ele fez foi uma coisa muito. E dizem até que ele foi uma das pessoas que idealizaram, né? Eu pergunto, será que seria um ritual de aceitação naquela turma? Será? Eu tenho que me perguntar isso. Porque hoje em dia, eu não sei se, talvez não somente hoje em dia, né? Esses rituais de aceitação, aí me lembra desses filmes americanos que a gente vê que o jovem, para entrar na gangue, tem que matar uma outra pessoa, tem que provar que é isso, tem que bater, tem que apanhar, tem que fazer. Rituais de aceitação são as coisas mais perigosas que existem. Gincanas de internet, desafios de baleia azul. A humanidade está em perigo, com certeza, porque o jovem está em perigo. O jovem, ele está em perigo, e em perigo através das redes, inclusive.
E é difícil controlar as redes. A gente pensa em marcos regulatórios, né? Algumas pessoas falam que é censura e tudo. Não vou opinar diretamente sobre isso, mas não pode virar bagunça, cara. Não pode. Até a internet não pode ser terra de ninguém. E não pode também ninguém ser responsável por nada ali. A responsabilização e a identificação, quem está teclando, e a responsabilização em caso de qualquer tipo de transgressão, infração, inadequação é fundamental. Quando a gente não sabe quem é o responsável e não sabe nem quem está fazendo, é melhor não ir nesse lugar, né? Quem é o responsável por isso aqui? Não sei. Isso aqui é de quem? Também não sei, cara. Eu não vou nessa festa, vamos dizer assim. Quem é o dono da casa? Não, não é ninguém. O dono da casa saiu. Oi, opa, sai dessa festa. Antigamente, quando a gente dava instrução, a gente falava assim, cara, cuidado com as grandes alegrias, porque atrás das grandes alegrias também podem estar escondidas grandes tragédias também. E essa frase a gente pensou muito nela porque nós tivemos um instrutor muito bacana, um cara gente boa, e ele tinha recebido, vamos botar assim, ele tinha recebido um prêmio, algo que ele esperava muito, mas muito, muito. O cara era tenente já. E simplesmente saiu para comemorar, cara. Ele saiu para comemorar e bateu com o carro e morreu. Morreu. Então a gente ficou pensando, caramba, uma grande tragédia veio logo após uma grande alegria dele. E aí a gente observava os churrascos de muitos esquadrões, churrasco de recruta, de sargento, de todo mundo. O pessoal bebia, 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 festava muito, né, vamos dizer assim. E volta e meia um ficava, né, afogado na represa, volta e meia um enfiava a cara debaixo de um ônibus, saía sem capacete, estourava a cabeça. Quando isso acontece uma vez, é um fato isolado e tal, mas 5, 6 anos pensando, cara, quem vai sofrer acidente dessa vez? A gente começa a pensar em colocar esses ensinamentos em frases, né, para poder passar essa doutrina para frente. Poxa, mas quando a coisa acontece 50 anos seguidos, né, essas chuvas acabando com as pessoas 50 anos seguidos, aí a impressão que dá é de desinteresse mesmo, cara. Não é um episódio isolado, né? É desinteresse mesmo. De quem também, né? De quem? Aí tem que falar o próximo vídeo, porque esse eu já tô. Vou fazer um intervalo aqui para poder até colocar esse vídeo na rede, porque esse é um desabafo, né? Olha, já tô sentindo um pouco de alívio, né? Porque tem que reclamar, cara, tem que falar. Nem que seja, eu sempre falo assim, cara, reclame, nem que seja para Deus, converse com Deus. Mas deixa eu falar logo, cara, eu não sou um cara religioso, mas não sou mesmo. Fiz primeira comunhão para batizar minha sobrinha, mas não sou um cara religioso. Admiro quem é e quem estuda. Admiro muito. Tenho medo da fé cega. A fé cega é uma fé sombria para mim. E tenho medo de muitas das coisas que se falam, que se fazem em nome de Deus, né? Eu tenho medo de muita coisa. Então comecei a falar de Maslow. Vamos terminar, porque a questão da segurança é o que eu queria conversar agora. Segurança, ela sustenta tudo, até na pirâmide de Maslow, né? Quando você tem a garantia de que você vai ter amigos e vai manter os seus amigos, você satisfaz a necessidade de afiliação. Quando a tua autoestima é inabalável, você está seguro de quem você é, temos a autoestima. E quando a autoestima está segura,
a autorrealização está segura. Então a segurança é talvez uma das mais importantes de todas, né? Então busque a segurança, busque a garantia de que aquilo, busque a solidez. Para quem que eu estou falando isso? Para algum jovem, cara, para algum jovem que quer reconstruir ou construir a vida. Só que quando eu falo algum jovem, esse jovem pode ter 70 anos, pode ter 7 anos, pode ter 17 anos. Então é muita informação, né? Então acho que vai ter que falar um pouquinho mais. Se alguém vai ler, não sei, mas se alguém o fizer, eu vou ficar muito feliz de ser útil para alguém. Não precisa nem me falar, nem me avisar, tá? Se eu for realmente útil para alguém, de alguma maneira eu vou me sentir bem. Tá ok? E o título, cara, a humanidade chegando, né? Ou Vivegar chamando a humanidade, cara. É interessante, esse título é interessante.